A passagem a qual nós vamos partilhar nesse momento está lá no livro de Isaías, capítulo 7, capítulo 6, versículo 7. É apenas um versículo. 6, 7. Amém? Ou misericórdia? Amém. Está bem pertinho do livro que o nosso irmão proclamou a palavra nesse momento. O tema que foi encaminhado para mim, partilhar junto com vocês nessa tarde. Teu pecado foi tirado e tua falta apagada. É um tema forte para nós. Teu pecado foi tirado e tua falta foi apagada. Esse é o tema. Vamos ler o versículo 7. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Nós sabemos, quando a gente vai à escola, a gente faz a redação e a gente se preocupa. Onde foi que começou essa passagem? Aplicou na minha boca. Quem aplicou? Por isso nós vamos um pouquinho mais adiante, a qual o irmão já nos exortou com a sua palavra, para que nós sejamos anunciador da palavra de Deus. Nós precisamos estudar, nós precisamos viver em unidade com a oração e com a palavra. No versículo 5 vem dizer: ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito com povo também de lábios impuros. Quando vivemos em pecado, o pecado nos denuncia. Ele vai nos cutucar. Entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voava em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado no altar com antenas. E aí, vamos continuar. Aplicou na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado meus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta foi apagada. Porque eu quis antecipar esses 2 versículos, não por desobediência, mas por nós saber e ter a certeza do que o Senhor tem para nós dizer. Em oração, o Senhor dava uma palavra forte, uma palavra de decisão. Quando eu recebi o chamado para vir pregar nesse grupo de oração, já tinha 2 pregações, por coincidência ou não, esse mesmo tema: pecado e salvação. Pecado e salvação. E a palavra que me vinha para esse grupo de oração: Cristo Rei. Palavra de
decisão. Essa passagem nos faz lembrar a vocação de Isaías. Ele, por sentir aquela situação em pecado, ele dizia para o próprio Deus: tenho lábios impuros. E o Senhor enviava um dos seus anjos para o purificar. Essa lembrança nos faz também ter um momento de reflexão e ver qual questão do pecado que nos afasta de Deus. O que nos faz lembrar nesse momento que me deixa de servir no meu ministério, que me deixa de me servir na minha paróquia, no meu grupo de oração. Qual tipo de pecado está sendo essa barreira? Pois para que nós possamos trazer em nosso coração esse desejo de purificação do nosso coração, está lá, João 8, 31, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Você só será liberto da escravidão do pecado se você deixar que a verdade adentre em seu coração. E para que a salvação venha fazer parte da sua trajetória de vida, na sua caminhada daqui até rumo aos céus, Lucas 19, 20, a salvação de Zaqueu. Zaqueu era um homem, como muitos de nós, vivia no pecado, era um cobrador de impostos, a qual não era bem visto em meio à sociedade. E aquilo ali impedia que o Senhor se aproximasse. Ele tinha isso na mente dele. Mas o Senhor não se aparta de quem é pecador. Pelo contrário, Ele ama o pecador. Precisamos só ter um pouco de atenção. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele quer o coração do pecador. Ele te chama. Está lá em Isaías 43, a qual o nosso irmão proclamou essa palavra. No momento da minha oração, eu não conheço esse meu irmão aqui de caminhada, mas nós estamos em unidade, porque Isaías 43, o Senhor troca reinos por ti, Ele troca nações por ti, Ele te chama, Ele não quer saber do teu passado, Ele te chama pelo nome, assim a qual Ele chamou Eucídio. Ele chama cada um de nós. Ele troca de ti, em troca do teu passado, Ele troca nações. Ele troca Egito. Meu irmão, eu te digo, como tu és precioso para Deus. Tu és valioso para Deus. Não entrega a tua vida por qualquer coisa do Senhor.
O Senhor, Ele tem um amor tão grande por ti, que deu o seu próprio Filho por mim e por você. A questão do pecado, às vezes nos faz se esconder, ter vergonha de Deus. Está lá em Gênesis. O nosso próprio Deus, o nosso Criador, caminhava no jardim com Adão. Quando Adão percebeu que já tinha pecado, que ouviu os passos do Senhor no jardim, ele sentiu vergonha e quis se esconder. Pois o Senhor já sabe da tua vida, Ele sabe da minha, Ele sabe de onde te tirou, e Ele sabe onde vai te colocar. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas o que o Senhor tem para te dizer, que o teu pecado nunca vai ser muito maior do que o amor de Deus, porque o amor dele é infinitamente por ti. O catecismo da nossa igreja nos auxilia para nos lembrar quais as obras do pecado está passando na nossa estrada da nossa vida. São bem conhecidas as obras da carne, muito propício para esse tempo que estamos vivenciando, o carnaval, a imoralidade sexual, a impureza, devassidão, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a contendas, ciúmes, ira, discórdias, invejas, bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes. Olha aqui que o Senhor vem nos dizer, Gálatas 5, 19 a 21. Eu previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não é o Silvio, não é o pregador que está falando, é o próprio Senhor que diz. Quem lembra da palavra que eu tinha falado logo no começo, para esse momento de renovar, exatamente para esse grupo de oração Cristo Rei? Palavra de decisão. Vamos dar um pulinho mais adiante. O capítulo 6 ainda de Isaías, versículo 8. Olha o que Isaías responde. Ele ouviu então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? Vocês perceberam a intimidade? Próprio Senhor. Ouviu então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? Quem irá por nós? Já purificado, Isaías responde. Ele tomou aquela posição de decisão
decisão na vida dele. Ele disse: eis-me aqui, disse eu, envia-me. É que o Senhor quer de mim e de você, não só a partir de hoje. O nosso carnaval é diferente desse outro carnaval, que na quarta-feira de cinza ele tem fim. O nosso carnaval não tem fim. Todos os dias nós lutamos por essa renovação, que ela para viver verdadeiramente dentro do meu e do seu coração. Quem lembra-se da palavra norteadora que foi dada para a nossa renovação carismática no ano de 2023? Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Para que foi que Ele quis te levantar no ano passado? Para que foi que Ele quis que tu despertasse no ano passado? Para que esse ano tu tomasse uma palavra de ordem. Palavra de ordem para esse grupo de oração que foi. Qual é a passagem desse ano? A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. No ano passado ele despertava, e esse ano ele envia. O irmão falou: todos aqui saem em missão para evangelizar. A música, a intercessão, a promoção humana, todos são chamados a ser evangelizador. Então, a palavra de ordem para esse tempo: vai e anuncia o reino de Deus. Eu fiquei preocupado com a questão do tempo quando me passaram, pois no momento que me vinha essa passagem, me veio um filme na minha vida. Quando se fala, você vai dar um testemunho da sua vida. Você não está tirando nenhuma vírgula da palavra de Deus, pois tudo que aconteceu na sua vida foi obra de Deus. Eu, por um certo momento na minha vida, durante muito tempo, eu caminhava só na igreja católica. E até digo, toda igreja, toda paróquia, toda capela merecia ter um grupo de oração. Porque eu só vim encontrar Jesus verdadeiramente dentro de um grupo de oração. E se eu era catequista, eu não faltava à missa, mas eu tinha um pé na igreja e outro pé no mundo. Achava que só ir para a missa não bastava, ia para as farras, deixava a esposa em casa, um filho pequeno, e vivia sexta, sábado e domingo. Durante um momento na minha vida, eu cheguei a comprar uma arma. Eu já tinha um 38, já comecei a sentir o bichão. Pouco tempo eu comprei o segundo e me senti um cão chupando manga, porque é assim quem vive no pecado. Não queria saber de Deus e nem Santa Maria. Levava a minha vida do jeito que o vento levava. E a minha esposa encaminhada, orando. Corta só um momento. Não desista. Não desista jamais de orar pelo seu marido. Não desista jamais de orar pelo seu filho. Aquele filho que hoje pode estar lhe dando um trabalho.
Aquele marido que pode estar no meio da bebedeira, ele pode estar aqui no renovado o próximo ano. Ele pode estar aqui sendo anunciador da palavra de Deus. Assim, você peça de coração, pois o Senhor vai te ouvir. E nesse momento que eu vivia perdido totalmente, aí uma pessoa lançou uma rede e me chamou para o Água Viva. E eu fui numa sexta, quando foi no sábado, caí na farra de novo. Cheguei em casa domingo de madrugada, aí já tinha colocado as armas fora, e eu vi a minha esposa chorando na escada de madrugada. Eu disse a ela: lembra-se desse dia, nunca mais tu vai me ver chegar bêbado em casa. Me ajuda a só lutar todos os dias. E eu venho fazendo todo dia. Todo dia. Porque quando a gente está numa roda de amigo, em meio a bebedeiras, nós envergonhamos aquele a qual ele te deu o título. A você, a você e a você. Tu é imagem e semelhança dele. E muitas vezes, às vezes eu vejo esse filme passar na minha mente. Quantas vezes eu envergonhei Deus. Mas o Senhor não queria fazer a obra pela metade. Ele tinha que me tirar da onde eu envergonhava Ele, para me colocar bem na frente. Porque quando um que está aqui na frente, seja rezando o terço, seja louvando, seja pregando, no dia que esse levar uma topada, vai ter um ali na frente que vai dizer: é o pregador. Não vai faltar acusador na tua vida. Mas eu vou dizer para você nessa tarde, meu irmão, não se preocupa com aqueles que vão falar mal de você. Quantos já enviaram carta a nosso respeito para Deus? O Silvio não presta, fulano não presta, fulano comete pecado, comete adultério. Quantas cartas já chegou até Deus? E o Senhor ainda veio. Mas no dia que Ele te chamar para te salvar verdadeiramente, Ele não vai dizer assim: Silvio, te senta aqui. Por que foi que tu fez isso? Por que foi que tu comprou arma? Por que foi que tu bebeu? Por que foi que tu traiu a tua esposa? Ele não começa com esse diálogo. Ele te coloca no peito e te diz: tu és precioso para mim. Tu estás aqui porque eu te amo. E eu te falo, meu irmão, o Senhor tem obras grandes na tua vida. Nós só precisamos ter em nosso coração a primeira palavra: decisão. Se decidir por Deus. E depois acolher em nosso coração uma palavra de ordem. Fazer tudo por Ele e nada sem Ele. E eu lhe digo: caminhar na caminhada cristã, às vezes a gente encontra algum desafio, mas eu lhe digo, eu faria tudo de novo. E às vezes me arrependo de não ter feito antes, pois Ele já me amava antes que eu existisse. Ele já sabia de tudo que eu ia fazer que não prestava, mas Ele quis me trazer para perto dele. E agora é eu e você, é nós que lutemos, para que não se apartamos dessa caminhada,
Deus que não nos condena. É nós mesmos. Deus não condena ninguém. É nós. São as nossas escolhas. Às vezes a gente sai para pregar e recebe uma passagem dessa, falar do pecado. E o pregador às vezes até fica pensando, será o que falar? Será que o que eu vou falar vai ofender o meu irmão, a minha irmã? Não. Devemos não se preocupar com isso. Devemos agradar somente a Deus. Pois não é numa vida de pecado que nós iremos herdar o reino de Deus, não. Só vamos ver verdadeiramente a face de Deus se nós nos dobrarmos diante do Senhor. Eu te convido a fechar um pouco teus olhos, ainda sentado mesmo.